Existem muitos plot twists, muitas reviravoltas em filmes que ninguém espera, só que quando isso acontece, isso muda totalmente a história do filme e explode a sua cabeça. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, todos os plot twists mais incríveis e inacreditáveis da história do cinema. Bom, meu nome é Vitor Hugo e o primeiro filme dessa lista é O Sexto Sentido, lançado em 1999. Esse filme acompanha a história de um gurizinho chamado Cole, que não é um guri normal, até porque ele tem o dom de ver gente morta. Eu vejo gente morta andando por aí como gente comum. Eu não sei se isso é um dom ou se é uma maldição, eu só sei que esse gurizinho vê gente morta. Dá até um arrepio, cê é louco. E como nem a galera da escola, nem a própria mãe do Cole acha essa parada normal, eles contratam um psicólogo pra ficar responsável por ele e ajudar ele a resolver essa situação que todo mundo acha que é um probleminha de cabeça e que ele não vê gente morta coisa nenhuma. E esse psicólogo que fica responsável pelo Cole se chama Malcolm e é interpretado pelo Bruce Willis. Em primeiro momento, quando Malcolm conhece o Cole, ele acha que toda essa parada do gurizinho ver gente morta é loucura, é realmente problema de cabeça, mas conforme ele vai se aprofundando ainda mais, conforme o Cole vai explicando pra ele várias paradas, vai dando vários detalhes pra ele, ele começa a perceber de que aquilo não é loucura e que realmente o Cole vê gente morta. Porque o Cole dá uns detalhes muito sinistros e ele fala coisas que ele não saberia normalmente. Então ele explica a forma que a pessoa morreu, como que a pessoa morreu, o que aconteceu para as pessoas morrerem, e cara, são uns detalhes ali que aquele gurizinho não tem como saber. Tipo, não tem como qualquer outra pessoa saber, então realmente não tem outra explicação, ele realmente vê as pessoas mortas. Só que o Cole não sabe muito bem lidar com essa parada, e essas pessoas mortas que aparecem pra ele colocam muito medo nele, ele fica se cagando de medo, e eu entendo ele, porque imagina eu tô aqui agora, aparece alguém ali morto e começa a falar comigo, falando como que morreu, e cara, tá maluco, não faz sentido, eu também me cagaria totalmente. Eu tenho medo. Então Malcolm começa a ajudar o Cole a lidar com essa parada de ver gente morta, a ficar com menos medo, a saber utilizar aquele dom que ele tem de uma forma positiva. Então aconteceu um caso de morte, um caso de assassinato, essas pessoas aparecem pro Cole, explicam alguns detalhes e o Cole poderia ajudar a resolver como que aquela pessoa morreu ou ajudar a resolver um crime. Então esse dom do Cole é algo que pode ser usado de uma forma positiva e com a ajuda do Malcolm ele começa a lidar melhor com essa parada. E conforme o filme vai avançando, a gente percebe também que o casamento do Malcolm tá se destruindo, a esposa dele tá se sentindo sozinha, a esposa dele tá se sentindo muito mal porque ele tá gastando muito tempo com o Cole, ele tá investindo muito tempo em resolver os problemas do Cole, que ele tá esquecendo da sua própria vida pessoal e principalmente do seu casamento. Então a gente tem várias cenas do Malcolm chegando em casa e a sua esposa ali sozinha, meio reclamando da vida. A gente tem uma cena onde o Malcolm vai encontrar com a sua esposa num restaurante e assim que ele chega lá, ela não fala com ele e ela reclama também que tá se sentindo sozinha. Ele até descobre que a sua esposa tá se envolvendo com outro cara. Feliz aniversário. Mas essa situação do casamento já parece irreversível e a gente nem se preocupa muito com isso, até porque ele conseguiu resolver a situação do Cole. Ele conseguiu ensinar o Cole a lidar com esse dom que ele tem de ver as pessoas mortas, não ficar com medo e até ajudar a solucionar possíveis casos de como essas pessoas morreram. E aí que a gente vai ter o grande plot twist desse filme, que é o Malcolm tava morto desde o início do filme. Aquele psicólogo que tava acompanhando o Cole realmente estava acompanhando ele, tava fazendo aquilo tudo, só que ele era mais uma das pessoas mortas que o Cole via. Então a esposa do Malcolm não tava se sentindo sozinha porque ele tava trabalhando muito, ela não tava cabisbaixa porque o cara tava passando muito tempo com o Cole. Não, na verdade a esposa dele tava se sentindo sozinha porque o marido dela tinha morrido. Então, por exemplo, quando ele chegava em casa e a mulher dele não respondia com ele, tava ali meio chorando, cabisbaixa, na verdade ela não tava vendo ele tava morto. Naquela cena do restaurante, onde ele chegou ali pra falar com ela, e assim que ele chegou, ela já saiu brava ali, reclamando, meio triste. Ele achou que a esposa dele tava triste porque ele tava muito distante, só que na verdade ela não tava vendo ele ali e ela tava se sentindo sozinha porque o marido dela tinha morrido.
E cara, esse plot twist aqui, ele é muito bem trabalhado, ele é muito bem construído e em momento algum passa pela sua cabeça que o Malcolm tá morto, porque o diretor coloca algumas cenas da mãe do Cole sentada numa poltrona e do Malcolm em outra, então ela tá olhando pra frente. Só que como a gente vê o Malcolm na outra cadeira, meio que dá a impressão de que ela tá olhando pra ele, só que ela não tá, ela só tá olhando pra frente e a gente tá vendo o Malcolm ali, só que como uma pessoa morta e a mãe do Cole só tá olhando pra frente. Então essa cena do restaurante também, aonde o Malcolm chega lá pra se encontrar com sua esposa e assim que ele chega, a esposa dele levanta ali, joga a aliança no chão, meio triste, meio brava, e a gente percebe que tem alguma coisa esquisita. Parece que ela tá vendo o Malcolm ali, só que ela não tava vendo o Malcolm, ela tava totalmente sozinha ali naquela situação. E vale a pena mencionar também que o Malcolm não sabia que ele tava morto. Então lá no final do filme, quando ele percebe que ele é uma das pessoas mortas que o Cole vê, e como em vários momentos ali o filme deixou claro de que ele era uma pessoa morta, cara, é muito bom, é um filme de explodir a cabeça, é um filme genial, é um plot twist genial. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E o próximo filme com um plot twist muito bom é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, lançado em 2004. O filme se inicia com um personagem chamado Joel, interpretado pelo Jim Carrey, conhecendo uma mulher chamada Clementina, interpretada pela Kate Winslet. E esses dois personagens estão se conhecendo no trem e os dois acabam se gostando e acabam se conhecendo mais e se inicia um relacionamento entre Joel e Tina. E aí a gente acompanha o relacionamento deles se iniciando, a gente se acompanha os dois se conhecendo, quando do nada a gente tem um corte e tá o Joel dentro do carro chorando porque a Tina terminou com ele. O filme mostra que o Joel e a Tina terminaram, mas ele não tá aceitando aquele término e ele tá muito mal. E o pior disso tudo é que quando o Joel vai até o trabalho da Tina conversar com ela, ela age como se ela não conhecesse ele. Sim, pois não? Posso ajudá-lo, senhor? Ei, gatinha. Patrick, meu gato. A forma que a Clementina age é como se ela realmente não conhecesse o Joel, como se ela nunca tivesse visto ele na frente dela, nunca. E aí o Joel fica sem entender aquela parada e vai conversar com os amigos dele. E aí ele descobre que existe um procedimento capaz de apagar qualquer pessoa do seu cérebro, apaga todas as memórias boas, todas as memórias ruins, apaga totalmente aquela pessoa da sua vida, do seu cérebro, você nunca vai lembrar daquela pessoa. E a Clementina fez esse procedimento, e é por isso que ela não lembra do Joel e ele não aceita essa parada, porque enquanto ele tá sofrendo por ter terminado o relacionamento com a Tina, a mulher tá bem mansa, a mulher tá bem tranquila, até porque ela nem lembra dele. Então o Joel também decide que vai fazer esse procedimento pra apagar todas as memórias que ele tem com a Clementina. E sim, ele faz o procedimento, só que no meio disso tudo ele começa a perceber que ele não quer apagar as memórias dele com a Clementina, porque por mais que ele tenha tido várias memórias boas e várias memórias ruins, cara, aquilo faz parte do que ele é, aquilo marcou a vida dele e ele não quer esquecer aquelas paradas. Só que como ele tá meio dopado ali, sedado, com a máquina na cabeça dele, ele fica ali parado ali, não existe nada que ele possa fazer, não tem escapatória, a Clementina vai ser apagada da mente dele, mesmo ele não querendo. E sim, o procedimento é concluído e o Joel esquece totalmente a Tina e agora tá tudo tranquilo, porque a Clementina apagou todas as memórias que ela tinha daquele relacionamento, ela não lembra de quem é o Joel e ele também fez a mesma coisa, ele não lembra mais de quem é Clementina. E aí o Joel vai viver a vida dele normalmente, só que aí em mais um dia qualquer ele acaba pegando um trem e lá nesse trem, adivinha quem ele conhece? Sim, a Clementina. Então aquelas cenas iniciais do filme não era o Joel e a Clementina se conhecendo pela primeira vez, era o Joel e a Clementina se conhecendo pela segunda vez, só que eles não lembravam porque ambos tinham apagado a memória. Cara, esse plot twist aqui ele é muito esquecido, raramente alguém lembra do plot twist do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Mas então, lembra daquele momento onde o Joel tava chorando, sofrendo porque tinha terminado? Sim, o filme se inicia ali. Então, o momento inicial deles se conhecendo pela primeira vez, a gente não viu. Mas naquela cena onde o Joel tava chorando, ele tinha conhecido a Tina, tinha terminado e o filme se iniciou ali. E aí teve tudo aquilo do Joel sofrer, ela apagar a memória dele, ele apagar a memória dela, o procedimento ser concluído e ninguém mais lembrar de ninguém. E aí volta lá pro início do filme, aonde eles estão se conhecendo novamente. Pra eles é a primeira vez, porque eles não lembram de nada, mas pra gente é a segunda vez que os dois se conhecem. E cara, é um plot twist que normalmente todo mundo esquece de botar na lista dos melhores plot twists, e é um filme também que normalmente todo mundo esquece, mas ambos são muito bons, tanto o filme quanto o plot twist. E eu vou ser sincero, assista O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança.
crianças, a não ser que você tenha terminado um relacionamento recente ou que você esteja sofrendo por uma pessoa. Aí não assiste não, que você vai ficar pior ainda. Se a sua vida tá boa, se o seu relacionamento tá bem, se você tá feliz, pode assistir. Se tá mal, passa longe. E o próximo filme com plot twist muito bom é O Clube da Luta, que também foi lançado em 1999. Nesse filme a gente acompanha a história do narrador, que é interpretado pelo Edward Norton e que não tem nome. A gente não sabe o nome real dele, a gente só conhece ele por narrador. E esse personagem tá tendo problemas com insônia, ele não consegue dormir, e isso tá fazendo muito mal pra ele, principalmente pra cabeça dele. O cara não tá bem. Por 6 meses eu não conseguia dormir. Com insônia, nada é real. Enquanto o narrador estava num voo de avião, ele acaba conhecendo o Tyler Durden, que é um homem foda que vive uma vida que ele queria viver igual. E vale a pena mencionar que esse Tyler Durden é interpretado pelo Brad Pitt. E esse cara é um cara legal, é um cara maneiro, é um cara divertido, que não é preso a nada, que vive uma vida top. E quando ele e o narrador se conhecem, os dois começam a se aproximar e os dois começam a ser amigos. E aí, em mais um dia normal, o Tyler e o narrador estavam ali conversando, quando do nada eles começaram a se dar soco, eles começaram a brigar, e não é porque eles estavam com raiva um do outro não, eles começaram a se bater ali meio que pra desestressar, pra aliviar a raiva. E aí vários outros caras veem ali o Tyler e o narrador se batendo, se dando porrada pra desestressar, começam a fazer o mesmo, e aí se inicia o Clube da Luta, um lugar onde vários homens se encontram pra dar soco, pra esquecer os problemas da vida. E conforme o filme vai avançando, o Tyler vai dando várias lições de vida pro narrador, vai ensinando várias paradas, do tipo, seja desapegado, não se prenda às coisas, não se prenda ao seu emprego, não se prenda a bens materiais, porque essas coisas vão te consumindo, e o narrador escuta aquelas paradas, porque o Tyler vive uma vida maneira, vive uma vida que ele queria viver. E conforme o Clube da Luta vai crescendo, aquela parada que anteriormente era só um clube da luta, onde homens se reuniam pra dar porrada um no outro, pra aliviar a raiva, essa parada vai crescendo muito, vai se tornando uma parada muito violenta e até meio terrorista, porque os caras do Clube da Luta acabam se juntando e fazendo várias atrocidades lá pela cidade, meio que pra aliviar a raiva e pra se revoltar contra o sistema. E o Tyler acha isso tudo normal, só que o narrador não concorda com essa parada, ele não concorda com as coisas que a galera do Clube da Luta tá fazendo, com a forma que o Clube da Luta tá se desenvolvendo e que esses caras revoltados com o sistema estão até matando gente já. E o narrador não concorda com isso, então como ele e o Tyler são chefe disso tudo, ele vai conversar com o Tyler e pedir pra ele parar com esse Clube da Luta. E é aí que a gente tem um grande plot twist desse filme. E o plot twist é que, na verdade, o Tyler Durden e o narrador são a mesma pessoa. Então, o Tyler Durden nunca existiu e todas as coisas que o Tyler fazia era, na verdade, o narrador fazendo, só que ele se via de outra forma. Porque somos a mesma pessoa. É isso mesmo. E por causa dos problemas da insônia, por causa da privação de sono, o narrador acabou criando esse outro cara que nunca existiu, que é o Tyler Durden, e começou a fazer várias paradas aí, e todas as paradas que ele fazia, ele achava que era o Tyler Durden que estava fazendo, só que, pô, o Tyler Durden nunca existiu. Era só o narrador o tempo todo fazendo as paradas que ele sempre quis fazer, só que achando que era outro cara que estava fazendo isso, só que, pô, na verdade era ele mesmo. Só que quando o narrador se deu conta de que ele e o Tyler Durden eram a mesma pessoa, já não tinha mais escapatória. O Clube da Luta já tinha tomado umas proporções absurdas, eles já tinham feito várias paradas e principalmente colocado várias bombas em vários prédios. Então, quando o narrador percebe não tem mais escapatória, a galera do Clube da Luta vai explodir e derrubar vários prédios, então ele só fica ali assistindo vários prédios sendo demolidos, assistindo ali de longe toda aquela merda sendo feita e se sentindo culpado por tudo aquilo que ele fez. Pô, definitivamente o final de Clube da Luta é muito bom e esse plot twist também é genial, cara. Ele é muito bem construído, ele é muito bem feito. Eu acho que é praticamente impossível pra qualquer pessoa que não saiba nada de Clube da Luta assistir ele e sacar que o Tyler e o narrador são a mesma pessoa. Tipo, é praticamente impossível não. É impossível você pegar esse plot.
E o próximo filme com um plot twist genial é o Ilha do Medo, de 2010. Esse filme nos apresenta a história de dois detetives que estão indo para uma ilha e lá nessa ilha tem vários pacientes com problemas psiquiátricos graves e esses pacientes são extremamente perigosos. E esses dois detetives são o Ted Daniels, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e o Chuck, que é interpretado pelo Hulk. E eles estão indo investigar essa ilha porque recentemente sumiu uma mulher lá e tem vários outros indícios de que tem coisa estranha acontecendo naquela ilha. Possíveis experimentos psiquiátricos ou eles estão fazendo coisas ali que eles não deveriam estar fazendo com os pacientes. E conforme eles chegam na ilha e começam a investigar, eles percebem que tem coisa esquisita ali mesmo. Os caras que são responsáveis pelo hospital psiquiátrico estão agindo de uma forma meio estranha e realmente dá a entender que eles estão escondendo alguma coisa. Suspeito. Tanto Ted Daniels quanto Chuck acham que tem alguma coisa esquisita acontecendo naquela ilha. Eles acham que a galera ali do hospital tá fazendo experimentos ilegais com os pacientes ou que eles estão desenvolvendo o WhatsApp 2. Cara, tá na cara que aquela ilha não é normal, tem alguma coisa errada ali. E depois de muito investigar aquela ilha, o Ted Daniels acaba descobrindo uma coisa, que ele não é um policial que tá investigando aquela ilha. Não, na verdade ele é um paciente daquele hospital psiquiátrico. E o seu nome verdadeiro nem é Ted Daniels, o seu nome verdadeiro é Andrew Ladies e ele tá internado naquele hospital psiquiátrico porque a sua esposa matou seus 3 filhos e ele se viu sem escapatória e precisou matar sua esposa, só que ele não conseguiu lidar com essa parada, ele não conseguiu lidar com o fato de que ele matou sua esposa e de que ela tinha matado seus 3 filhos. Então ele inventou essa história pra ele mesmo de que tinha sido outro cara que tinha matado a sua esposa e os seus filhos, ele inventou esse cara e por isso ele precisou ser internado lá no hospital, porque o cara tava mal da cabeça. Esse cara é meio louco. E essa investigação que ele estava fazendo na ilha era algo falso. Realmente, ele era um policial, ele era um detetive. Só que ele ficou mal da cabeça e precisou ser internado. Então, a própria galera do hospital psiquiátrico organizou aquela parada, colocou ele pra ir pra ilha e investigar pra ver se ele percebia de que, na verdade, ele era o Andrew Ladies, ele tinha matado a sua esposa, pra meio que fazer ele cair na real e perceber se ele iria conseguir lidar com aquilo. Se ele conseguisse aceitar a realidade, perceber que foi ele que fez aquela parada, ele seria solto, ele poderia viver em sociedade normalmente. Só que caso ele não aceitasse aquela parada e continuasse criando esse mundo ilusional, onde chegou um cara e matou sua esposa e os filhos dele, não teria mais como deixar ele viver, eles precisariam matar ele, porque ele era uma ameaça pra todo mundo, ele não poderia viver em sociedade. Inclusive, eu até esqueci de falar, mas o parceiro dele que estava investigando a ilha junto com ele, o Chuck, na verdade nem é um policial, aquele cara é só o psiquiatra dele que tava ali lado a lado com ele pra poder analisar toda a situação dele. E esse aqui é o grande plot twist desse filme, porque a gente acompanha a história do Ted Daniels que tá indo pra ilha e investigar tudo, e lá parece que tudo tá esquisito, tem alguma coisa de errado acontecendo ali, e inclusive desapareceu uma mulher. Só que aí do nada tem esse plot twist, tem essa reviravolta na história de que na verdade aquilo tudo é uma encenação, e na verdade ele é um paciente daquele hospital que não soube lidar com o fato dele ter matado a sua esposa, e a galera do hospital psiquiátrico quer que ele caia na real, e cara, esse plot twist aqui é fenomenal. Bom, muito bom. E depois disso tudo, depois de explicar pro Ted Daniels, ou pro Andrew Ladies, que é o nome verdadeiro dele, todas essas paradas, fica meio claro que ele aceitou aquilo tudo e de que ele caiu na real, de que não existe outro criminoso, foi ele mesmo que matou sua esposa, e agora que ele sabe lidar bem com isso, a galera pode deixar ele embora. E aí a gente chega na cena final desse filme, aonde ele tá sentadinho ali na saída daquele lugar, fumando um cigarrinho dele bem tranquilo, e nisso o Chuck chega ali pra conversar com ele, e nisso ele volta a agir como se ele fosse um policial e fala: meu parceiro, a gente tem que ir embora disso aqui porque esse lugar aqui é meio sinistro. E nisso o Chuck, que não é o parceiro dele, mas sim o psiquiatra, olha ali pros caras do hospital, balança a cabeça meio que dando a dizer que não tem salvação, aquele cara não pode viver em sociedade e que eles vão precisar matar o cara. Então nesse momento, nas cenas finais do filme, o Andrew Ladies ou o Ted Daniels se levanta, vai meio que andando e a gente fica claro pra gente que os caras vão matar ele e nisso o filme acaba. Mas cara, eu acho que definitivamente o plot twist de A Ilha do Medo é um dos melhores plot twists da história do cinema. É um filmaço. Pra mim é o segundo melhor do Scorsese. Não, talvez o terceiro. Talvez, não sei, porque eu gosto muito de Lobo de Wall Street, eu gosto muito de Taxi Driver, eu gosto muito dos Infiltrados. No meu top 5, com certeza tá A Ilha do Medo. Mas o Lobo de Wall Street tá em primeiro lugar. Que filme genial, que filme divertido.
E o próximo filme dessa lista com plot twist genial é o filme Seven, lançado em 1995. No filme a gente acompanha a história de dois detetives que estão investigando um caso de um criminoso que mata suas vítimas com base nos 7 pecados capitais. E esses dois detetives são o David Mills e o William Somerset, interpretados pelo Brad Pitt e pelo Morgan Freeman, que encaixam muito bem nesse papel. A química entre os dois é fenomenal. E o problema deles é o seguinte: esse criminoso é muito esperto, esse criminoso é muito bom e eles estão sempre 10 passos atrás deles. Então eles não conseguem impedir que esse cara continue matando as pessoas. Então eles já sacaram que o cara mata as pessoas com base nos 7 pecados capitais. Só que nesse momento o cara só matou umas 3 pessoas. Então eles sabem que ainda vão ter 4 vítimas. Só que como o cara é muito esperto, eles estão se sentindo mal porque eles não conseguem impedir que o cara continue matando. E depois de 5 assassinatos utilizando os pecados capitais, esse cara se entrega pra polícia e o nome dele é John Doe. Só que no momento que ele se entregou, ele só matou 5 pessoas e, como todo mundo sabe, são 7 pecados capitais. Então todo mundo fica apreensivo, todo mundo fica nervoso e todo mundo sabe que ainda tem 2 vítimas. E esse criminoso, o John Doe, realmente confirma essa teoria e diz pro David Mills e pro William Somerset que ainda tem 2 vítimas e que ele vai levar os dois até o local aonde essas 2 vítimas estão. E também vale a pena mencionar que os 2 pecados capitais que ainda faltam são a inveja e a ira. Então o John Doe diz que vai levar os caras até o local do crime, ele leva os caras até lá, só que quando eles chegam lá, eles estão num lugar totalmente deserto e não tem nada ali. Até porque o David Mills e o Somerset estavam achando que eles chegariam lá, encontrariam 2 corpos, mas quando eles chegam lá, não tem nada. Só que aí, bem nesse momento, vem assim uma van e entrega uma caixa na mão do Somerset. E assim que ele abre, ele fica muito apreensivo, ele fica ali nervoso com o que tem dentro daquela caixa e na mesma hora ele manda o David Mills se acalmar, dar uma relaxada, abaixar a bola. E aí nessa hora o John Doe começa a falar que recentemente ele andou observando a vida do David Mills, a vida que ele vivia, a profissão bonita que ele tinha de ser um detetive, a esposa dele que era uma pessoa muito bonita e o relacionamento que eles estavam vivendo. E nesse momento ele fala que sentiu inveja da vida dele. E aí fica claro nesse momento pra gente que dentro daquela caixa tá a cabeça da esposa do David Mills e que a 6ª vítima com base na inveja é a esposa dele. Então até o momento o John Doe matou um total de 6 pessoas, o David Mills fica desesperado, ele fica bravo, ele começa a chorar, ele começa a perguntar o que tem na caixa, what's in the box, what's in the box. E nesse momento fica claro que até o momento o John Doe fez 6 vítimas e ainda falta a 7ª, que é a ira, e o objetivo dele é que o David Mills, depois de ver a cabeça da esposa dele na caixa, fique bravo, fique puto e mate ele ali mesmo. Então pelo David Mills matar ele por ira, assim ele vai estar concluindo os 7 pecados capitais. E por mais que o Somerset mande o David Mills se acalmar, cara, relaxa, relaxa. Nesse momento, assim, vem vários flashes, assim, em cena da esposa do David Mills. Ele não aguenta de raiva e descarrega o pente no John Doe e mata ele mesmo. Então ele completa o objetivo do John Doe, que é de ter 7 vítimas, 7 pessoas mortas com base nos 7 pecados capitais. E no final, o John Doe também morreu, então ele não vai precisar responder por nenhum crime. E, cara, esse plot twist deles chegarem no lugar e ver que não tem nada ali, não tem as 2 vítimas, e aí vem o carro, entrega a caixa, e dentro dessa caixa tem uma cabeça da mulher do David Mills, e o objetivo do John Doe o tempo todo foi isso, foi que ele fosse a 7ª vítima para ele poder concluir os 7 crimes e também morrer para não responder por toda aquela parada. É genial esse plot twist, assim, essa parte final do filme é muito boa. Vamos ser sinceros, não é um plot twist, assim, de explodir a cabeça. Só que essa reviravolta sobre não ter as últimas 2 vítimas e o objetivo deles é ser a 7ª vítima é boa, merece entrar nessa lista. E se tem uma parada que eu gosto de assistir em filme é plot twist. Se tem plot twist, eu vou assistir. E se o plot twist for bem feito, for bem trabalhado, eu tenho certeza que eu vou gostar do filme. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você acompanhar todo o conteúdo de cinema que eu posto aqui. Eu também vou te convidar pra assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Tenho certeza que você vai gostar. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!